A audiência pública de hoje versa sobre as novas famílias. Nela queremos que nossas convidadas e nossos convidados contem suas histórias e nos falem dessas famílias com novas configurações, onde o amor impera. Que possam nos falar de seus filhos, de suas filhas, e possam reivindicar para eles o respeito e os direitos que toda criança deve ter. Direito a amor, educação, saúde, paz e ter uma família que lhe dê afeto e segurança. Segundo o IBGE, há mais de 60 mil famílias homoafetivas no Brasil, mais da metade, 54%, formadas por mulheres. É notória a importância do debate sobre novas configurações familiares no Brasil atual. Com a aprovação da lei que reconhece a união estável de casais homossexuais e, mais recentemente, a regularização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o avanço da sociedade na concepção de família se faz fato jurídico. No entanto, a adoção de crianças por casais homossexuais, apesar de possível, ainda não está regulamentada. O reconhecimento de dupla maternidade ou dupla paternidade também não. Apesar de haver jurisprudência, os processos demandam contratação de advogados e podem envolver altos custos, além do tempo e do desgaste, para garantir o que é da criança por direito, um registro que seja correspondente à sua origem e que lhe dê todos os direitos legais de proteção sob a guarda de seus pais ou de suas mães. O tema, aliás, ultrapassa largamente as fronteiras nacionais. A questão está na ordem do dia na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos, com novas leis e amplas manifestações contrárias e a favor. O tema também não é tão novo. Histórias revelam configurações familiares de décadas. O termo novas famílias busca trazer a imagem das novas configurações que se revelam e fazer o contraponto para contestar abordagens tendentes a desabonar e a agredir gratuitamente. Tenho certeza que todos e todas são contra quem prega o ódio, contra quem semeia a discórdia, contra quem usa o nome de religiões para discriminar e segregar. Todos e todas somos a favor do bem, da paz, dos direitos civis e do respeito. Temos que lutar por uma nova escala de valores. Crianças não devem ser alvo de discriminação e bullying, praticado até mesmo por outras crianças por conta de preconceitos de qualquer espécie que lhes são incutidos. A sociedade brasileira precisa de mais informação e de educação, para que se aprenda a conviver com as diferenças e a reconhecer as semelhanças. A audiência pública de hoje será uma ação fundamental nessa direção, com o objetivo de combater a ignorância e, consequentemente, o preconceito. Eu faço essas considerações iniciais porque a Comissão de Direitos Humanos entende que ela é um espaço importante de debate sobre os temas, principalmente, que afetam os direitos da pessoa humana. Então, debater essa configuração de novas famílias é uma realidade que nós não podemos fechar os olhos para ela. É uma realidade que, de fato, ela se concretiza no dia a dia cada vez mais. Então, a Comissão de Direitos Humanos tem o papel e a missão de contribuir para criar uma consciência nas pessoas, de compreender melhor essa realidade nova, que é uma realidade não tão nova, mas o debate é novo, na verdade, né? E é um debate que ainda não ganhou espaços na sociedade para que possamos, de fato, aprofundar, conhecer e entender essa nova realidade. Então, a Comissão de Direitos Humanos se coloca nessa posição como um espaço de reflexão, de debate, de conhecimento, de aprendizagem com relação a esta questão. Então, é com prazer que eu recebo todas vocês e todos vocês para essa audiência pública. E, desta forma, eu vou, então, conceder, nós vamos abrir esse debate, ouvindo o vídeo
da senhora Mônica Cunho, promotora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que aceitou o nosso convite, mas não pôde estar presente pessoalmente, mas encaminhou sua fala pelo vídeo. Então, nós vamos ouvir primeiro a Mônica, posteriormente nós passaremos para os demais membros aqui da nossa mesa. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre a constitucionalidade do casamento homoafetivo. Antes, porém, é preciso que eu me apresente. Meu nome é Mônica Rodrigues Cunho, sou promotora de Justiça do Rio de Janeiro, atualmente titular da Promotoria de Justiça de Família de Cabo Frio. Estou no Ministério Público há 18 anos, sou especialista na área de infância e juventude, tendo concluído em 2006 uma pós-graduação pela Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, apresentando como tema de monografia os efeitos da institucionalização prolongada em crianças. Sou membro de honra da Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica de Porto Alegre. Sou casada com Renata Granha, advogada, professora universitária. Me casei com ela este ano, após um longo período de união, aproximadamente 23 anos. Nós temos 2 filhos, Gabriel, com 5 anos, e Júlia, com 3 anos. Ambos foram biologicamente gerados por mim, através de um procedimento denominado FIV, fertilização in vitro, com sêmen de doador anônimo. Tanto o Gabriel quanto a Júlia são registrados em nosso nome, no meu nome e no nome da Renata, após um processo de adoção. Espero que daqui a algum tempo já não seja mais necessário esse recurso de se ingressar com o processo de adoção e que filhos de casais homoafetivos, nascidos durante a constância da união, gozem também da presunção do estado de filiação, assim como os filhos de casais heteroafetivos. E dessa forma, caso isso venha a acontecer, e esperamos que isso aconteça no futuro próximo, já poderá ser feito o registro direto da criança em nome do casal. Bem, foi com grande alegria que recebi o convite da Marília para participar deste encontro, que reputo ser de grande relevância social. Peço desculpas por não ter podido comparecer pessoalmente, em razão de compromissos já assumidos anteriormente. Agradeço a presença de todos vocês que aqui estão, emprestando seus olhos, seus ouvidos, seus sentidos. Muitos são os assuntos que gravitam em torno do tema novas configurações familiares, todos seguramente de capital importância. Eu escolhi abordar, ainda que em breves linhas, a constitucionalidade do casamento homoafetivo, porque eu percebi, ao longo da minha vida pessoal e profissional, que esse elementar direito, que diz respeito única e exclusivamente a como cada um de nós deseja estruturar a sua relação afetiva, vem sendo sistematicamente negado a casais homoafetivos, sob os mais pífios argumentos. Nós vivemos em uma sociedade heterocentrada, ou seja, que se organiza através de uma heteronormatividade compulsória. E o que isso significa dizer? Isso significa dizer que a heterossexualidade é o padrão normativo de normalidade. Mas vejam, não é possível reduzir relacionamentos sociais e afetivos e projetos de compartilhamento de vidas a um rol exaustivo, a fórmulas pré-concebidas e tidas como um dogma. Como dizia Drummond, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. E assim como os lírios não nascem das leis, o sujeito, feito de carne, ossos e coração, possui seus anseios, possui suas necessidades, e nessa condição de indivíduo único, concreto, real que é,
deve ser colocado no centro do ordenamento jurídico e receber do direito a tutela que lhe garanta dignidade plena e assegure a afetividade aos seus desejos e convicções. O direito é que deve servir ao homem em uma perspectiva de reconhecimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e respeito à igualdade, respeito à liberdade. Não é o homem que deve se curvar às interpretações dogmáticas da lei. Sentimentos não são dogmáticos. E aqui não falo apenas de sentimentos. Quero lembrar que vivemos em um Estado democrático de direito, que constantemente exige de nós, independentemente de nossa visão de mundo, que repensemos conceitos e ideias preconcebidas, que muitas vezes nos parecem tão óbvias, mas tão óbvias, e que por parecerem tão óbvias, não nos conduzem a qualquer tipo de reflexão, o que pode até parecer bastante cômodo, mas como já dizia Lia Luft, pensar é transgredir. Nesse contexto é que devemos ir além e superar as interpretações, digamos assim, invertidas da Constituição, pois nós devemos interpretar o Código Civil de acordo com a Constituição. Não é a Constituição que deve ser interpretada de acordo com o Código Civil. Hoje em dia fala-se muito em repersonalização do direito de família. E o que significa isso? Significa superar a leitura essencialmente patrimonialista das relações familiares. Por isso, hoje, nós falamos em constitucionalização do direito civil. E isso não é mera escolha, isso não é opção. Devemos estar atentos para a pluralidade de arranjos familiares e conjugais existentes hoje em dia na nossa sociedade, incorporando-os ao nosso ordenamento jurídico, dotando-os de visibilidade jurídica, reconhecendo que a intimidade de cada sujeito e a sua aspiração à felicidade na busca da organização familiar que mais lhe aprouver merece, sim, proteção estatal. Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 1º, todos nós conhecemos o que diz o artigo 1º da Constituição. Diz o artigo 1º que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, dentre outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. A mesma Constituição que elegeu a dignidade da pessoa humana como um de seus fundamentos declarou que o Brasil tem como objetivos fundamentais a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso está lá no artigo 3º, incisos 1 e 4 da Constituição. Estabelece ainda a Constituição em seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. E o que é igualdade? Igualdade não é permissividade, não é um vamos liberar geral, um oba-oba, não. Nós estamos aqui falando de igualdade enquanto princípio constitucional. Estamos tratando aqui de uma igualdade formal e de uma igualdade material, substancial. Imagina-se que em um Estado democrático de direito como o nosso, efetivador dos direitos humanos, busca-se uma igualdade perante os bens da vida, diversa daquela apenas formalizada perante a lei. Essa busca por uma igualdade substancial nos faz lembrar a oração aos moços de Rui Barbosa, que, inspirado na secular lição de Aristóteles, ensinou que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. E eu pergunto a você, em se tratando de casais homoafetivos e seu acesso a direitos, notadamente o direito ao casamento,
o que justifica um tratamento jurídico diferenciado. Vejam, não estamos falando aqui das naturais diferenças entre homens e mulheres que existem, lógico, e que justificam, em alguns casos, as diferenças de tratamento expressamente consignadas no texto constitucional. Nem estamos falando da política de cotas, que, apesar de polêmica, tem como objetivo garantir o acesso de minorias ao ensino superior. Estamos falando de um sentimento legítimo entre duas pessoas que se amam e ao qual, por aspectos unicamente morais, calcados em uma visão tradicionalista, deixa-se de reconhecer juridicidade. Muitos poderiam dizer, para justificar o tratamento jurídico diferenciado, que não há lei específica sobre o tema. É verdade, não há lei específica sobre o tema. Mas acontece que a ausência de lei específica sobre o tema não implica a ausência de direito, pois existem mecanismos legais para suprir estas lacunas. Nós aprendemos isso lá nos primórdios do curso de Direito, que em caso de lacuna, nós devemos aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, de acordo com o que estabelece o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. Em outras palavras, a omissão do legislador não serve de fundamento para que se deixe de reconhecer a existência de direitos. Negar o reconhecimento e proteção jurídica a diferentes formas de manifestação do afeto significa, em última análise, estigmatizar sentimentos e as pessoas portadoras desses sentimentos, evidenciando que tais pessoas possuem um atributo que as torna diferentes das demais. Das demais pessoas, os ditos normais, podemos assim dizer. Por meio do estigma, essas pessoas são inseridas em uma categoria estereotipada, tida como menos desejável e talvez por isso menos merecedora das mesmas oportunidades de exercício da cidadania, seguindo uma leitura tradicional de interpretação e, por que não dizer até mesmo preconceituosa da Constituição. Muitas vezes, e isso é triste, é muito triste, diante do histórico de negativas de direitos, o estigma se instaura no indivíduo de tal forma que inflige sobre ele uma influência desacreditadora tão cruel, que o sujeito estigmatizado acaba sendo alijado do acesso ao exercício desses direitos e internaliza o seu estigma. E para lograr aceitação social, porque é claro, ninguém quer ser rejeitado, prefere manter em segredo a sua orientação sexual, temendo que a revelação traga ruptura de relações sociais, de relações familiares construídas ao longo de anos. Bem, a despeito das diferenças entre os sujeitos, todos são merecedores de igual proteção jurídica. Se eu sou heterossexual e você é homossexual, ou vice-versa, se eu sou homossexual e você é heterossexual, e desejamos, cada um com as suas escolhas, eleger como projeto de vida diferentes configurações afetivas, não há necessidade de que eu ceda para que você se afirme. Não há. Se somos diferentes em nossas escolhas, devemos ser igualmente respeitados, porque somos cidadãos iguais em direitos e merecedores da mesma proteção estatal. E certamente tanto eu como você desejamos que os nossos direitos sejam reconhecidos, garantidos e respeitados, não só na esfera particular, mas também em âmbito público. Vivemos em uma sociedade plural. Não podemos esquecer disso, em que as relações entre pessoas do mesmo sexo são sim uma realidade. Eu não diria uma realidade cada vez maior, mas sim uma realidade cada vez mais visível. E nós devemos aprender a respeitar e a lidar com isso, reconhecendo de uma vez por todas que tais relações devem adentrar o campo jurídico,
devem ser incorporadas ao moderno direito de família. Simplesmente, sabe por quê? Porque são relações de cunho familiar. Pensar de outra forma significa conferir um status inferiorizante, eu diria, às relações homoafetivas. Reconhecer a possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo, mas não reconhecer o casamento, conduz a uma diferença que é apenas tolerada, mas não é aceita. E nós não queremos tolerância. Nós buscamos, sim, a aceitação. Mas o que é o casamento? Para os manuais de direito, o casamento costuma ser definido como a união entre um homem e uma mulher. Tal definição, que não consta de nenhuma lei, não encontra previsão na Constituição da República, nem no Código Civil, é fruto de um entendimento enraizado da tradição jurídica nacional, sendo visto como um conceito fechado, sem possibilidade de discussão. A literatura enfatiza que o descumprimento do quesito diversidade de sexos não acarreta sequer a nulidade ou anulação do casamento, que não teria nenhuma significação jurídica. Ele é tido simplesmente como inexistente. Tal posicionamento é adotado por alguns doutrinadores que incorrem em uma visão dogmática segundo a qual a diversidade de sexos dos celebrantes do casamento se apresenta como um verdadeiro tabu, não cabendo contestá-la ou a ela opor qualquer alternativa. Vejam, o direito civil sofreu e vem sofrendo transformações ao longo dos anos, impulsionado por essas ideias que eu falei de constitucionalização, de repersonalização. Durante essa travessia, o afeto vivido por casais homoafetivos, aprisionados em guetos, eu diria, e relegados ao plano da invisibilidade, finalmente saiu do armário. Casais homoafetivos, assim como os casais heteroafetivos, devem ter direito à escolha de como querem estruturar os seus relacionamentos de forma igualitária. É muito simples. O que querem? Querem viver na solteirice? Querem um mero namoro? Querem estruturar a sua vida por meio do casamento? Ou querem simplesmente viver numa união estável? Todos têm esse direito à escolha. A negativa imposta a casais homoafetivos de optarem pela forma de proteção e regulamentação que desejam assumir para o seu relacionamento, para as suas vidas, é que, ao meu ver, se revela inconstitucional. Não se pode invocar aspectos relacionados à orientação sexual para se impedir o acesso a direitos. Não é demais lembrar que nós vivemos em um Estado laico, ou seja, não podemos invocar argumentos de ordem religiosa para impedir o acesso a direitos. Talvez também não seja demais lembrar que o direito deve servir como terreno jurídico para a sobrepujança das discriminações e não para ajudar a perpetuar essas discriminações. As relações familiares contemporâneas encontram o seu fundamento na afetividade, fazendo emergir daí um novo conceito de família. Por isso é que nós dizemos que à medida em que o patrimônio vem perdendo importância, a pessoa vem sendo valorizada. Isso é o que se denomina de repersonalização ou despatrimonialização do direito civil. A base, podemos dizer isso hoje com segurança, a base da família moderna é o afeto. Atualmente, o afeto ganhou um status de principal ingrediente das relações familiares. O afeto hoje desempenha um relevante papel jurídico. Assim, todas as relações ligadas por laços afetivos merecem ser reconhecidas como relações familiares, a despeito da existência ou não de um vínculo entre um homem e uma mulher,
ou da diferença entre o sexo dos sujeitos na relação. Hoje nós temos vários tipos de família. Famílias monoparentais, famílias recompostas, famílias tradicionais, famílias homoafetivas, unipessoais, etc. A família contemporânea não guarda mais um único modelo para se expressar. Isso é um fato. E é nesse contexto que a questão da necessidade do reconhecimento das uniões contínuas, públicas e duradouras entre pessoas do mesmo sexo acabou sendo levada ao Supremo Tribunal Federal, que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.277, em 5 de maio de 2011, por votação unânime, todos os ministros votaram, portanto, da mesma forma, reconheceu a possibilidade de união estável homoafetiva, dando ao artigo 1723 do Código Civil de 2002 interpretação conforme a Constituição. Tal julgamento, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, possui eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Não se pode, com base em mero preconceito, ainda que disfarçado, fechar os olhos a tais uniões que, baseadas no amor, no afeto e na relação de confiança entre os conviventes, constituem verdadeira entidade familiar, merecedora de proteção constitucional, da mesma forma que as denominadas heterossexuais. É inegável que a ausência de respaldo jurídico a tal realidade social já causou e ainda vem causando inúmeros prejuízos e injustiças. Contudo, aparentemente rompendo todo esse contexto de ênfase no princípio da igualdade, a Constituição da República, ao mencionar a união estável, no seu artigo 223, parágrafo 3º, assim se pronunciou. Vejam, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. A Constituição fala em união estável entre homem e mulher, mas não indica que ela é reconhecida apenas entre homem e mulher. Por quê? Porque o vocábulo apenas não está escrito, sendo o princípio geral de direito que as restrições de direito devem ser sempre explícitas, expressas, sendo vedadas proibições implícitas. Nessa esteira, também, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial número 1183378, com origem no Rio Grande do Sul, admitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ressaltando a necessidade de se adequar o significado de família e do próprio instituto do casamento aos tempos modernos. Objetivando conferir às uniões homoafetivas e às uniões heteroafetivas um tratamento uniforme, porque onde há a mesma razão deve haver a mesma disposição, princípio secular do direito também, né? E já que as uniões homoafetivas não recebiam em todas as unidades da federação igual tratamento, cada juiz decidia de um jeito, havendo, portanto, ofensa ao princípio da segurança jurídica, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, editou em 14 de maio de 2013 a resolução número 175, que uniformizou o tratamento da questão em todo o território nacional. De acordo com a resolução 175 do CNJ, é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou da conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ainda assim, devemos tomar cuidado com os conservadores de plantão,
eles estão por toda parte. E sob os mais pífios argumentos, buscam ainda, a todo custo, impedir o acesso às justas causas das minorias. Bem, há muito ainda para se dizer, mas eu preciso encerrar, até mesmo para não cansá-los, e eu quero concluir dizendo o seguinte, que para uma efetiva inclusão é necessário o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que não se reduz apenas à possibilidade do desfrute dos direitos associados ao matrimônio, tais como utilização do nome do parceiro, direitos sucessórios, inclusão em planos previdenciários e de saúde como dependentes, esses já amplamente deferidos, digamos assim, a casais homoafetivos. Mas sim ao reconhecimento público de que tal relação possui o mesmo status que uma relação formada por casais heteroafetivos. Inexistindo, portanto, uma motivação lógico-racional que justifique a discriminação de uniões homoafetivas em relação às uniões heteroafetivas, conclui-se que se afigura inconstitucional o não reconhecimento do casamento civil e da união estável de casais homoafetivos, além de constituir uma posição arbitrária, ilegal e inaceitável. Nosso dever, enquanto cidadãos de um Estado que se diz democrático de direito, e enquanto operadores do direito e servos da Constituição, é lutar pelo respeito às diferenças, a fim de que os casais homoafetivos tenham os seus direitos assegurados, tal qual os heteroafetivos, pois o direito à igualdade somente se realiza com plenitude se é garantido o direito à diferença. E quem melhor do que Fernando Pessoa, um dos maiores poetas da língua portuguesa, para falar sobre as nossas diferenças. E ele diz: o amor é que é essencial. O sexo é só um acidente. Pode ser igual ou diferente. O homem não é um animal, é uma carne inteligente. Espero que daqui a alguns anos, 10 ou 20, não importa, esse assunto já esteja superado. Espero sinceramente, porque incorporado às nossas práticas jurídicas cotidianas e não seja nem mais interessante como tema de palestra. Assim, somente assim, teremos finalmente evoluído como ser humano, como sociedade, como democracia, como país. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Um abraço afetuoso a todos. Um bom dia. Agradecemos aqui a doutora Mônica Cunho, que gentilmente gravou esse vídeo, mediante a impossibilidade de estar presente, e que é promotora de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, ela traz sua experiência de vida, o seu conhecimento jurídico sobre o tema e que muito nos ajudou na reflexão sobre o assunto. Então, agradecemos profundamente a doutora Mônica. Agora, eu vou, antes de conceder a palavra para o próximo convidado, eu quero aqui reforçar novamente para quem está nos acompanhando pela TV Senado. O tema de debate desta audiência pública trata-se das novas configurações de famílias. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania. O link é bit.ly/CDH Novas Famílias. E também pelo Alô Senado, através do número 0800 61 22 11.
Algumas questões já chegaram para nós, porque esta audiência pública também ela foi divulgada com uma certa antecedência e as pessoas já começaram a se manifestar. Então, eu vou ler já alguns comentários para poder, se possível, né, a mesa que também se reportar a eles. São algumas afirmações, são perguntas, então eu vou fazer a leitura de todos eles que chegaram até agora. Tem um comentário aqui, de Ana, de 6 de dezembro de 2013. É preciso criar um programa de esclarecimento sobre o tema para orientar professores, os CRES, os CRAS e as assistentes sociais de todo o Brasil. Também um outro comentário do Carlos, também do dia 6 de dezembro, que fala: é importante levar à sociedade o conhecimento de que família não é a perfeita, apregoada por certos parlamentares religiosos. A família é algo muito peculiar e diverso uma das outras. Quanto antes difundir-se esse conhecimento, melhor para a boa convivência social no respeito. Também uma pergunta da Vanessa. Ela encaminhou no dia 10 de dezembro. Num país tão grande como o nosso, faz-se necessário contemplar as diferentes formações familiares existentes. Minha pergunta diante disso: para isso, é necessário desconstruir a família chamada tradicional? Então, ela faz esta pergunta. Também da própria Vanessa, ela encaminha uma consideração. Temos falado tanto contra o preconceito. Minha pergunta: desconstruir o conceito de família tradicional não é semear o mesmo preconceito contra o qual temos lutado tanto? Acho que é importante, né, os nossos convidados se manifestarem. Também um comentário de Eduardo, do dia 11 de dezembro. Impor o termo gênero, sem que a sociedade brasileira conheça o seu inteiro teor, configura uma atitude antidemocrática e anticonstitucional. Sua inclusão no PLC 122 e no Plano Nacional de Educação afeta diretamente a família na forma como foi definida na Constituição de 1988. Também tem uma pergunta da Glislaine Palmerino. Definição de família não é somente pai, mãe e filhos. Existem outras formações familiares hoje em nossa sociedade. Pai solteiro, mãe solteira, avós, 2 mães, 2 pais. Essa é a nossa realidade e tem que ser dado valor familiar às novas configurações. Também do Eduardo Ribeiro de Sá. Não se trata de ódio ou preconceito, como relatou o senador Paulo Paim, mas de trazer a público a discussão com suas possíveis consequências, pois trata-se de um trabalho de desconstrução da instituição familiar tradicional a longo prazo e não representa toda a sociedade civil. Então, são essas questões que já chegaram. Assim que chegar novas questões, novas perguntas, nós faremos aqui a leitura. Desta forma, eu concedo, então, a palavra a Laura Castro, que é atriz, produtora cultural e dramaturga. Laura, nós vamos acertar aqui um tempo de 15 minutos. Se houver necessidade, nós vamos prorrogar por mais 5 minutos. Tá ótimo. Tá bem? E tem lá um painel que vai marcar o tempo, só para vocês ficarem atentos. Tá bom? Ótimo. Tô bem. E a campainha vai tocar 1 minuto antes de concluir seu tempo, tá bom? Tá bom. Como no Oscar, né? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos os presentes, especialmente à senadora Ana Rita por abrir esse espaço de discussão tão importante. Eu fiquei feliz, na verdade, que já existem alguns comentários e algumas coisas que a gente pode trocar e responder com a sociedade civil que está acompanhando esse debate. Principalmente porque eu acho que um dos grandes passos muito importantes para se combater o preconceito no que se refere a esse tema é a informação. Eu acho que ainda existe uma ignorância muito grande em relação a esse tema e até me incluo
de poucos anos para cá, eu vim me informando, até por motivos pessoais da minha própria história de vida. Vou me apresentar um pouquinho melhor, que aí, mais para frente, a gente vai respondendo um pouquinho, a meu jeito, aí, as perguntas que foram feitas, e eu posso explicar um pouco melhor o que eu tenho feito no sentido de tentar criar justamente debates e trazer informação e luz sobre essas chamadas novas configurações familiares. Bom, como a senadora Ana Rita falou, eu sou atriz, produtora cultural, dramaturga, e trabalhei especificamente com infância durante um longo tempo, por 6 anos. Eu fui também diretora de produção do Centro de Referência Cultura e Infância, no Rio de Janeiro, que tem direção artística da Karen Ascioli, e um trabalho formidável para os pequenos. Na verdade, não sou casada, vivo em união estável com a Marta Nóbrega há 14 anos. Nós temos 3 filhos, a Clarissa, com 4 anos e meio, a Rosa, com 3 anos e meio, e o José, com 1 ano e meio. Cada um deles veio de uma forma diferente, bem como a gente planejava lá no início. A Marta engravidou a primeira vez, a gente teve a Rosa, depois eu engravidei do José, e, por fim, nós adotamos a Clarissa, que chegou já maiorzinha, e a nossa filha mais velha. Então, ela chegou completando o trio. Todos são registrados em nosso nome, e agradeço aí, no caso, o trabalho da doutora Maria Berenice, que tem aberto caminho para isso acontecer. Agradeço também a própria Mônica e a Renata. Eu fico emocionada vendo o relato da Mônica, porque ela, enquanto promotora, mas a sua companheira, Renata, enquanto advogada, pela própria experiência pessoal que elas têm, também desbravaram importantes caminhos no direito, e a Renata, especificamente, foi nossa advogada e garantiu o registro dos nossos filhos. Então, quando escuto a Mônica falar, me emociono, porque uma coisa que, para a maioria das pessoas, seria normal, né? A criança vai nascer, vai ser registrada, fato. Para nós, foi uma batalha, e o dia que eu vi o meu nome na certidão da Rosa, da nossa primeira filha, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, não tanto quanto o nascimento dela, mas, sem dúvida, um reconhecimento mais do que fundamental na minha vida. E, acompanhando o movimento que vem acontecendo no direito através de pessoas como a doutora Maria Berenice, eu comecei, e o movimento até da Renata Granha, nossa advogada, eu comecei a pensar o que eu, dentro do meu campo de atuação, poderia fazer, no intuito de dar a minha parte para buscar trazer informação e combater o preconceito existente, não só pelos meus filhos, mas pelos filhos de todo mundo. Porque eu acho que quanto mais essas crianças de hoje vivam em uma sociedade mais esclarecida, mais capaz de lidar com as diferenças, vão ser pessoas melhores no futuro. Então, pensando nisso, comecei a discutir sobre os espaços da questão novas configurações familiares na mídia de um modo geral, na televisão, no teatro, no cinema, e isso sendo discutido de forma bastante responsável, né, porque os personagens homossexuais sempre existiram, mas daí a serem tratados fora do estereótipo que se tem do que é uma pessoa homossexual, com informações aprofundadas da realidade das famílias homoafetivas. Isso já não é uma coisa tão fácil de ser vista e, acredito eu, muito importante de ser vista. E aí, nesse processo, uma primeira coisa que eu queria até mostrar um pouquinho foi, junto com o diretor João Jardim, diretor de cinema e de televisão, até com uma indicação ao Oscar pelo filme Lixo Extraordinário, de direção dele. Ele concebeu, e eu fiz a pesquisa justamente de conteúdo,
de um primeiro programa que abordasse justamente as chamadas novas famílias, chamado justamente Novas Famílias na sua primeira temporada. E agora a gente está trabalhando na segunda temporada dele, e ele já não se chama mais Novas Famílias, ele se chama Família Família, o que eu acho que já foi um passo, já é a temporada 2, já é um passo adiante do que a gente pensava em termos de apresentar essas famílias para a sociedade. E justamente não se tratava exclusivamente de famílias homoafetivas, mas também de famílias monoparentais, de filhos criados só pelo pai, só pela mãe, de filhos de diversos casamentos que vivem todos juntos na mesma casa, da relação que se tem hoje com os chamados... Né, a mãe tem um filho, o marido dela tem outro filho, vivem juntos, são irmãos. Muitas vezes acham que sim, né? E a gente não tem nem nome para lidar com isso, né? Qual é o nome desses dois irmãos? A gente não tem um nome, tem um enteado, não tem nem nome. Então, tem muitas configurações contemporâneas que hoje são extremamente comuns, estão na vida de todo mundo, mas a gente ainda não pensou suficientemente sobre elas. Agora, antes de entrar nisso e de mostrar um pouquinho a abordagem que a gente fez para tratar desse tema, eu queria deixar bem claro para as perguntas que foram feitas, que não se trata de maneira nenhuma de tirar espaço da chamada família tradicional. A família tradicional, se ela está sendo referida como uma família formada por homem, mulher e seus respectivos filhos, isso existiu e sempre existirá. Isso significa em tornar digna dos mesmos direitos e também, por que não, da sua forma tradicional, famílias formadas de outras maneiras, né? Podendo justamente seguir o afeto das pessoas, né? Isso a gente já vem desde o divórcio. Você começa a quebrar essa chamada família tradicional, não para que ela não exista mais, mas para que as pessoas possam viver os seus afetos de forma verdadeira e, com isso, criar um ambiente, inclusive, muito saudável para os seus filhos. Porque, se você imaginar, quando o divórcio era impossível, a pessoa tinha que viver junto o resto da vida, mesmo odiando aquele ser humano do seu lado, isso era muito difícil para a família toda, inclusive para as crianças, frutos daquela união. Então, quando você traz a possibilidade de viver conforme você sente, você traz a possibilidade e o direito à felicidade para a família de um modo geral, para o casal, para os filhos, para o indivíduo. Nesse programa Novas Famílias, eu fiz toda a pesquisa, entrevistei várias pessoas e acabou que, quando a gente começou a gravar, eu engravidei do nosso segundo filho. E aí o João Jardim me fez uma proposta de fazer um piloto com a nossa família. E acabou que ficou bacana e esse episódio foi ao ar. Então, eu vou mostrar 1 minuto, acho que é 1 minuto e meio, um pouquinho desse programa, que apresenta um pouquinho melhor a nossa família e fala um pouquinho das possibilidades de abordagem desse tema publicamente, né? Que a gente curtou um dobrado, assim, até se entender e entender o mundo, e enfim. E já se vão 12 anos. Eu sempre quis, é verdade. Eu cheguei até uma carta minha pra Marta, tipo, de início de namoro. E eu falava essa ideia de família, que eu queria um dia que ela ia engravidar uma vez, eu ia engravidar uma vez, e a gente ainda ia adotar um terceiro filho. Provavelmente ela brigou comigo nesse dia. Mas a gente pensou nisso seriamente em 2008. A gente fez uma pequena cerimônia só entre a gente fez uma viagem internacional, escolhemos uma data para trocar aliança, mas era uma mudança no status da relação, no nosso desejo, assim, de construir uma família e tarará. A espeta dela tá com você? A espeta dela tá na bolsa dela. Tá. Então tá.
Tchau, Kátia. Obrigada. A Kátia. Dá tchau pra Kátia, dá? A Kátia. Bom, a Rosa foi simples. A gente estava querendo... Alô? Isso. Agora eu estou vendo ali o tempo. Pode ficar tranquilo. Bom, esse trechinho, eu vou mostrar o segundo trecho, mostra a certidão de nascimento dela, e eu acho que é importante, não sei se todo mundo já viu, uma certidão com o nome de duas mães. Esse é o José. Vão caindo. E eu acho que uma das possíveis barreiras é pensar, né? Acho que ela vai me perguntar, talvez um dia, né? Mas onde é que fica o lugar do pai? Eu tenho ou não tenho pai? Eu, na verdade, não sei responder essa... eu sei que ela não tem pai, mas eu não sei responder essa pergunta com precisão. O que eu sei dizer é que o amor não precisa responder a tantas perguntas. Ela não tem pai. Sabe, ela tem duas mães. Preciso responder como é que é isso. Sei lá, é assim que nem você tá vendo. É assim que nem ela vai viver a vida dela. Gente, mostrando isso um pouco, entendeu? Acabou o bolo. Saiu a sentença. Ela tinha 8 meses, saiu a sentença favorável. E a gente pegou a certidão no aniversário dela de 1 ano. Inclusive é bonitinho porque tem em cima data de nascimento, 9 de junho de 2010, data de registro, 9 de junho de 2011. Exatamente 1 ano depois, no aniversário dela, saiu a certidão de nascimento nova com os nossos nomes. Filiação, Marta Vanderlei da Nóbrega e Laura Costa Matos de Castro. Aí são avós, aí os pais da Marta e os meus. Bom, a gente está super sem tempo, vou tentar encurtar um pouquinho o que eu ia falar. Bom, eu ia ainda apresentar um trechinho de um outro trabalho, mas que foi justamente um espetáculo de teatro que eu desenvolvi, que se apresentou até aqui em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, chamado Aos Nossos Filhos, e que eu acho interessante de ser discutido aqui na Comissão de Direitos Humanos. Na verdade, eu fui chamada para discuti-lo na Universidade de Michigan, justamente no Departamento de Direitos Humanos, porque... Obrigada. Porque ele trazia a discussão de uma mãe e uma filha, a mãe, uma pessoa dos anos 60 que lutou contra a ditadura militar no Brasil, que teve 3 casamentos, filhos em 2 casamentos, uma mulher assim bastante revolucionária. E a filha é homossexual, casada há 15 anos com uma mesma mulher, e ela chega então para contar para essa mãe que ela vai ter um filho, mas que esse filho está na barriga da companheira. E, a partir disso, essas duas mulheres vão ter que lidar com seus próprios preconceitos, quer dizer, essa mãe, ela a princípio estaria tudo bem, mas profundamente não está tudo bem. Ela não consegue com facilidade entender que esse filho é seu neto. E, ao mesmo tempo, essa filha, que vem de uma família tão aberta, vai revelar os seus próprios preconceitos em relação às escolhas da mãe, os muitos casamentos que ela teve, as muitas viagens que ela teve que fazer, os divórcios pelos quais ela teve que passar. Então, é um espetáculo sobre preconceito, sobre as limitações dessas duas mulheres, mas que, de alguma forma, vão encontrar a comunicação a partir dessa criança que vem e dessa terceira geração que vai chegar na família. E isso foi uma coisa que foi muito discutida, porque trazia toda a questão da memória da ditadura militar no Brasil, dessa geração dos anos 60, junto com as questões das famílias e dos direitos homoafetivos. E esse combinado de reflexão sobre o preconceito e sobre as revoluções na família tem tido um retorno
tão bacana que a gente agora está transformando num longa-metragem que vai ser protagonizado pela Marieta Severo no ano que vem. E com isso, eu fico muito feliz de ampliar o alcance dessa discussão. O meu ponto com o estudo aqui, eu apresentei alguns trabalhos que eu mesma venho fazendo, mas é para falar do estímulo necessário, acredito eu, ao espaço para debate, para visibilidade das novas configurações familiares. Da mesma forma que existe estímulo para se falar das questões raciais, por exemplo, que se tenha personagens negros na televisão que não esteja fazendo a empregada nem os escravos. Eu acho que é também necessário um estímulo à questão da diversidade sexual e das famílias homoafetivas, para o grande público, para que isso seja falado com responsabilidade, para que isso tenha um alcance e gere informação, empatia com o público em geral. Correndo contra o tempo, eu só vou finalizar mudando um minutinho de assunto para falar um pouco, respondendo à pergunta da primeira pessoa que fez sobre orientação nas escolas, orientação para os assistentes sociais. Eu vou falar do grupo NOS, que é um grupo de terapia formado por psiquiatras, psicólogos no Rio de Janeiro, que começou a desenvolver um trabalho voluntário com famílias homoafetivas para dar suporte de troca e suporte emocional para essas famílias e que agora pretende expandir esse trabalho também nas escolas, também com os assistentes sociais, criando uma rede de apoio para as famílias homoafetivas. Eu mesma fiz parte desse grupo, foi muito importante para mim, e eles me mandaram um breve documento para ser lido aqui. A gente tem 2 minutos, é o tempo de eu ler o documento para a gente encerrar. Atualmente, essas maquininhas têm tudo, então o documento está aqui. Pronto. E eu vou ler o documento do NOS, falando também, buscando estimular que haja mais iniciativas como essa e que haja estímulo a esse tipo de iniciativa, que até o momento é uma iniciativa absolutamente voluntária. Considerando o aumento da visibilidade de famílias constituídas por casais homossexuais, o Instituto NOS, Organização da Sociedade Civil do Rio de Janeiro, que trabalha com famílias a partir de uma perspectiva sistêmica, criou um espaço de conversa e convivência que possibilita a troca de experiências e a construção de novas perspectivas ao exercício da paternidade e maternidade nessas famílias. Nosso objetivo é refletir em grupo sobre as diferentes formas de famílias homoparentais e as barreiras de ordem prática, social e emocional encontradas pelos casais quando da constituição dessa filiação. Trabalhamos as motivações e expectativas em relação à paternidade e maternidade, a relação dos casais com suas famílias de origem e com o meio social, as dúvidas relativas a direitos legais e as tecnologias de reprodução assistida e adoções, a dificuldade da transformação de casal para casal parental, a sexualidade, assim como outros temas. Dessa maneira, os grupos vêm preencher uma lacuna na oferta de iniciativas voltadas para famílias homoafetivas. Grande parte dos trabalhos desenvolvidos para pessoas LGBT ainda não privilegiam o tema da constituição de vínculos familiares e os desafios decorrentes dessas escolhas no mundo contemporâneo. Esse trabalho vem sendo realizado de forma voluntária por profissionais do Instituto e os resultados alcançados até o momento asseguram a necessidade de criação de espaços como este e de formação de profissionais que possam replicar essa iniciativa em outras partes do país. Para mais informações, visite o site www.nos.org.br. Bom, é isso, muito obrigada pela oportunidade de discutir um pouquinho esse tema. Muito obrigada, senadora Ana Rita, e a todos aqui presentes. Boa tarde. Bom dia.